para vocês do primeiro dia do Aspen. Talvez seja a maior novidade do congresso inteiro. Então a gente conseguiu assistir uma sessão dos principais artigos, trabalhos que estão rolando aí e ainda não foram publicados. E eu vou falar para vocês de um trabalho que eu acho que está todo mundo esperando, que é o Effort Trial. Então, para quem não sabe, o Effort Trial, a grande pergunta dele é se a oferta proteica alta versus uma oferta proteica mais baixa altera alguma coisa a mortalidade dos pacientes. É um estudo que já está rolando aí nos últimos 2 anos, é multicêntrico e eles randomizaram os pacientes para 2 ofertas proteicas bem diferentes. Então, a princípio, um grupo receberia por volta de 1,2 e o outro 2,2 gramas por quilo de proteína. A gente sabe que o prescrito não é igual ao infundido, mas a diferença entre um grupo e outro no efetivamente recebido ficou em torno de 0,8 gramas por quilo de proteína. Então, um grupo recebeu 0,8 gramas por quilo a mais do que o outro. E eles avaliaram aí como desfecho, como eu já disse para vocês, mortalidade. E aí, o que tem de resultado? Então, eles mostraram os dados, né? Pediram pra gente não divulgar os dados em si, mas eu acho que a gente tá aqui para fazer um spoiler mesmo. Eles mostraram os dados e, infelizmente, eles não conseguiram provar nenhuma diferença no desfecho final dos pacientes com essa oferta proteica mais alta. E pior, eles mostraram numa análise de subgrupo que aqueles pacientes mais graves avaliados, né, que tinham mais disfunções, tiveram um malefício com a oferta proteica mais alta. Então isso pode ter trazido algum prejuízo para esses pacientes, mostrando aquilo que a gente já vem falando, principalmente com a caloria, que a gente tem que respeitar, né, a gravidade, a fase aguda e ser um pouco menos, um pouco mais complacente nesse momento. Uma coisa que eles ponderaram, e eu acho que faz todo sentido a gente também fazer essa ponderação, é que eles não avaliaram a parte funcional, né? E cada vez mais a gente diz que talvez o grande objetivo da terapia nutricional seja melhorar a funcionalidade e não mortalidade. Então a grande pergunta que fica disso tudo é, ok, os pacientes não morreram menos, mas será que eles saíram melhores do ponto de vista funcional? Essa pergunta a gente não vai conseguir responder, mas isso é uma coisa que a gente tem que pensar, né? Porque às vezes a gente pensa assim, não adiantou nada, então vou dar pouca proteína, não vou nem mais me preocupar com isso. Não, talvez funcionalmente isso tenha feito muita diferença. Acho que era isso, a gente se vê aí logo logo. Olá pessoal, tudo bem? Eu estava super ansioso por essa sessão. Eu trabalho num centro de queimados, então cobri aí o Reenergize, que é um estudo randomizado que avaliou glutamina em queimados. Era super importante aí para mim. E eu trago para vocês aí em primeira mão os resultados que ainda não foram publicados, mas a gente está trazendo aí um spoiler. A gente sabe que a glutamina em ambientes de pacientes críticos, ela deixou de ser queridinha há algum tempo. A partir do estudo Redox, houve aumento de mortalidade no uso da glutamina, principalmente em pacientes com disfunções orgânicas, em especial pacientes com injúria renal aguda. E tanto a Aspen quanto a Espen ainda recomendavam o uso de glutamina interal para pacientes queimados e politraumatizados. E o Reenergize é um estudo randomizado multicêntrico, demorou mais de 10 anos aí para serem randomizados esses pacientes, são 1.200 pacientes, então uma amostra super robusta, que foram randomizados para 0,5 gramas por quilo de glutamina interal. Essa glutamina ela era dividida em 4 tomadas diárias versus placebo, que era maltodestrina. E eles utilizavam a glutamina aí até 7 dias depois do último enxerto e no máximo por 3 meses. A média de uso nos 2 grupos foi por volta de 26 dias de glutamina. E o resultado do estudo é um resultado que não foi positivo, mas também não teve dano. Então não houve melhora de nenhum desfecho, nem de mortalidade, nem de tempo de internação, nem taxa de infecção e nem qualidade de vida desses pacientes. A gente sempre, quando avalia um estudo, procura sempre resultados positivos, mas eu acho que é importante a gente ter essa informação para até a gente poder implementar algumas práticas antigas, né? A gente sabe aí que existe uma busca importante aí na avaliação de custo-efetividade dos processos e talvez essa questão de uso da glutamina ela tenha que ser reavaliada também nos pacientes queimados. Então a gente vai trazendo aí para vocês maiores informações aí desse primeiro dia de Aspen. Um abraço.
pessoal! Eu vou comentar um pouquinho de uma aula agora que teve sobre o gerenciamento desses pacientes crônicos pós-Covid-19. Então, foram 3 palestrantes. O primeiro foi o professor Ryan Hurt. Ele falou um pouco sobre a definição de Covid agudo, né, até 30 dias, daquele long Covid, que é aquele paciente que passa dos 30 dias com algum sintoma, e a síndrome pós-Covid, que são aqueles pacientes realmente que têm sinais e sintomas persistentes. Ele fala muito, né, ele colocou até algumas imagens de PET scan mostrando áreas de hipometabolismo cerebral desses pacientes com síndrome pós-Covid, o que pode estar correlacionado com muitos sintomas de perda de memória e de alterações cognitivas que alguns pacientes nos relatam. Ele fala também um pouquinho da fadiga e das alterações de paladar e olfato, que representam os maiores sinais e sintomas desses pacientes que têm síndrome pós-Covid. E ele fala um pouquinho também da parosmia, que são aquelas distorções no olfato, né? Então, pacientes que sentem cheiro de outra substância em algum alimento. Isso causa muito aversão alimentar, perda de peso e sarcopenia nessa fase. Depois veio o professor Todd Rice falando um pouquinho sobre PICS, né, e a relação ali da PICS com a síndrome pós-Covid-19, falando das pilares de tratamento da PICS, né, que é a síndrome, né, pós-unidade de terapia intensiva. Então, não só se preocupar com a parte nutricional e física, mas também com a parte mental e com o prejuízo cognitivo que esses pacientes têm. E fala, né, do aporte das intervenções, além dos agentes anabólicos, que ele cita, a oxandrolona e o propranolol, mas também sobre as intervenções nutricionais. Então, nessa fase de reabilitação, 1,5 a 2 gramas quilo dia de proteína, ele fala sobre vitamina D, sobre leucina, arginina e citrulina, e ele chama muito atenção aos probióticos. Então, ele mostra que os probióticos, nessa fase, eles têm um potencial muito grande de reduzir os marcadores inflamatórios. Isso chamou bem a atenção. E depois veio a Beth Taylor falando um pouquinho da dificuldade de a gente atingir as metas nesses pacientes, tanto hospitalizados quanto os ambulatoriais, né? Então, os hospitalizados, ela chama muita atenção de a gente ser mais precoce, né? Mesmo naquele paciente que não está em ventilação mecânica, já passar uma sonda bem precoce, e também a questão da NPT suplementar, a gente tentar usar muito mais precoce para evitar que você não atinja as metas desse paciente na primeira semana da hospitalização. E ela fala do pós-alto, no paciente ambulatorial, que ele precisa ter um segmento também multidisciplinar, pode ser por telemedicina, né, mas agora também com um segmento mais presencial, mas que seja rigoroso pelo menos em 6 meses de acompanhamento desses pacientes que têm a síndrome pós-Covid. Pessoal, esse foi um resumo muito rápido. Não percam o nosso webinar dia 5/4, né, 5 de abril, a gente vai ter as aulas completas, discutidas, e não vão perdendo aí os próximos resumos de tudo, toda a atualização que está acontecendo lá no Congresso Aspen 2022. Olá pessoal, e na cobertura do Aspen eu vou falar sobre a palestra que teve como tema principal o direito ao cuidado nutricional como um direito humano. Os palestrantes, eles são autores de um position paper sobre esse tema, e eles falaram que o direito ao cuidado nutricional é uma interseção de direitos básicos, o direito à saúde e o direito à alimentação. Eles mostraram como a desnutrição afeta resultados, o quanto ela tem associação com piores desfechos, como ela é prevalente dentro do hospital. A professora Maria Isabel, ela citou, inclusive, com os dados que nós temos disponíveis hoje, a desnutrição, ela pode ser considerada como a doença mais prevalente do hospital. Eles a classificaram como uma epidemia silenciosa, porque muitas vezes ela é subtratada e subdiagnosticada. Como nós podemos traduzir esse direito ao cuidado nutricional para a nossa prática clínica? E eles citaram 3 ações mandatórias, então, portanto, não opcionais. A triagem nutricional no momento da admissão, a avaliação nutricional para você identificar e diagnosticar a desnutrição, e o plano de cuidado nutricional integral, um plano de cuidado completo, seja por via oral, seja por enteral, seja por parenteral, mas que esse paciente tenha um plano completo, um plano nutricional completo, e que ele seja monitorado e acompanhado regularmente. E que essas ações, elas são baseadas em 5 princípios, e aí eles têm um método mnemônico para isso, que é uma palavra FRAD,
em que representa a justiça, a equidade, o respeito, a dignidade e a autonomia. Então, os profissionais de saúde, eles passam para os pacientes, para os familiares, informações a respeito do cuidado nutricional para empoderar os pacientes, os familiares, para que as decisões também tenham coparticipação deles. Então, que essas decisões sejam sempre tomadas baseadas na ética, no respeito e a melhor decisão para o paciente. A professora Maria Isabel, ela falou sobre ética em pesquisa, o quanto a pesquisa é importante para contribuir para os direitos humanos, e aí ela citou o Ibranutri, que foi um importante estudo aqui no Brasil, em que eles mostraram que quase metade dos pacientes apresentavam algum grau de desnutrição e o quanto isso impactou na saúde pública, em que a enteral e a parenteral passaram a ter remuneração em relação aos custos em saúde. E que a luta atualmente é que a terapia nutricional oral também seja reconhecida como fazendo parte desse cuidado nutricional, fazendo parte da terapia nutricional. O quanto é importante a gente saber ler as pesquisas e filtrar a boa pesquisa, porque tem pesquisas com dados não confiáveis, com conflitos de interesses não divulgados, e que isso levanta questionamento em relação ao resultado. Então, o pesquisador, ele tem que estar preparado para ser debatido, para ser criticado, mas quem faz a boa pesquisa não precisa temer isso. Então, nós precisamos continuar fazendo pesquisa. As pesquisas, elas podem nos auxiliar a mostrar a importância do cuidado nutricional e como ele tem que ser inserido como um direito humano fundamental e quanto isso tem que ser divulgado, porque aí juntos nós somos mais fortes para combater a má nutrição. Então, isso foi uma pincelada da palestra e que vocês vão poder assistir ela de uma maneira mais completa no webinar que nós vamos fazer no dia 5 de abril. Então, fiquem ligados. Olá pessoal, tudo bem? Eu acabei de sair de uma mesa sobre o GLIN. A gente sabe aí que desde que essa iniciativa global para diagnóstico de nutrição ela foi desenvolvida, ela vem sendo validada aí para múltiplas populações ao redor do mundo. Inclusive no Brasil, a gente tem estudos aí validando ela frente à avaliação subjetiva global e ao ASPEN. A gente sabe que para a aplicação do GLIN a gente tem algumas dificuldades. Uma que é muito frequente é em relação ao critério etiológico de inflamação. A gente sabe que doenças agudas cursam com inflamação, doenças crônicas muitas vezes têm inflamação percebida, como neoplasia, doença inflamatória intestinal, mas a gente sabe que tem algumas doenças crônicas que essa inflamação ela é minimamente percebida, como obesidade sarcopênica, doença renal crônica, e a gente precisa aí definir marcadores para quantificar essa inflamação. Então foi sugerido nessa mesa a utilização de PCR, procalcitonina, interleucina 6, ou mesmo queda de albumina ou de pré-albumina, mas a gente precisa de definir cutoffs a respeito disso. Uma outra questão em relação ao GLIN é o critério fenotípico relacionado à perda de massa muscular. A gente sabe que muitas vezes, em diversos cenários, é difícil da gente utilizar alguma ferramenta para quantificar essa perda de massa muscular. E a doutora Cristina Gonzalez trouxe aí estudos bem importantes relacionados à circunferência de panturrilha. A gente sabe que a circunferência de panturrilha ela tem já uma boa validação em relação à mortalidade e também frente à densitometria de corpo inteiro, uma boa correlação com a massa muscular, inclusive com algumas fórmulas já incluindo a circunferência de panturrilha em relação ao cálculo da massa de músculo apendicular. É claro que existem algumas limitações, principalmente em pacientes obesos e pacientes com edema. Já existem propostas de descontar alguns centímetros da panturrilha frente a diferentes IMC. E também existe uma dúvida relacionada aí ao cutoff da circunferência de panturrilha. Então, aquele valor de 31 centímetros, utilizado principalmente pela Sociedade Europeia, ele vem sido revisto, principalmente por estudos no Pacífico e no Brasil, mostrando que talvez 34, 33 seja uma melhor medida. Então é isso que eu tinha para trazer para vocês. Eu volto aí com mais informações logo logo. Um abraço.